Eduardo, um milionário conhecido por sua fortuna, charme e vida luxuosa. Ele era o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas, apesar de todo o sucesso, sentia um vazio em seu coração. Sua vida era repleta de festas, viagens e luxo, mas faltava algo verdadeiro, algo que o dinheiro não podia comprar. Em sua mansão, trabalhava uma jovem chamada Clara. Ela era empregada doméstica, responsável por manter a casa impecável. Clara era simples, gentil e cheia de sonhos. Ela vinha de uma família humilde e trabalhava duro para ajudar sua mãe e seu irmão mais novo. Apesar das dificuldades, ela sempre mantinha um sorriso no rosto e um coração cheio de esperança. Era uma manhã tranquila na mansão. O sol entrava suavemente pelas janelas do quarto principal, iluminando os detalhes luxuosos do ambiente. Eduardo havia acabado de sair do banho, envolto em uma toalha branca e macia, com os cabelos ainda úmidos. Ele estava distraído, pensando em uma reunião importante que teria mais tarde, quando entrou em seu quarto e se deparou com Clara. Ela estava lá, de costas para ele, concentrada em passar o pano sobre a mesa de cabeceira. Seus movimentos eram suaves e precisos, e ela cantarolava baixinho uma música que Eduardo não reconheceu, mas achou encantadora. Ele parou na porta, observando-a por um momento, sem querer interromper aquele instante tão simples, mas tão especial. Clara, sentindo uma presença atrás dela, virou-se rapidamente. Seus olhos se encontraram com os de Eduardo, e ela ficou surpresa, quase deixando cair o pano que segurava. Desculpe, Sr. Eduardo. Eu não sabia que o senhor estava aqui, disse ela, corando levemente. Eduardo sorriu, tentando acalmá-la. Não se preocupe, Clara. Eu é que devia ter avisado que estava aqui. Ela desviou o olhar, claramente constrangida por ele estar apenas de toalha. Eu posso voltar mais tarde para terminar a limpeza, se o senhor preferir. Não, não precisa, respondeu ele, aproximando-se um pouco. Você está quase terminando, não está? Clara sentiu, ainda sem olhar diretamente para ele. Sim, só falta arrumar o armário. Eduardo percebeu o desconforto dela e decidiu quebrar o gelo. Você canta muito bem, sabia? Qual era aquela música? Ela olhou para ele, surpresa. Ah, é só uma música que minha mãe costumava cantar quando eu era pequena. Nada demais. É bonita, disse ele, sentando-se na beirada da cama. Você gosta de música? Clara hesitou por um momento, mas depois respondeu, sim, sempre gostei. Mas nunca tive muito tempo para me dedicar a isso. Eduardo ficou em silêncio por um instante, observando-a enquanto ela terminava de arrumar o quarto. Ele notou como ela era cuidadosa com cada detalhe, como se aquele espaço fosse importante para ela. Aquilo tocou de uma maneira que ele não esperava. Clara, ele chamou, suavemente. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Sim, Sr. Eduardo. Você não precisa me chamar de senhor. Eduardo está bom. Ela sorriu timidamente. Está bem. Eduardo. Ele retribuiu o sorriso. Obrigado por cuidar tão bem da minha casa. Eu sei que não é fácil, e eu queria que você soubesse que eu aprecio isso. Clara ficou surpresa com as palavras dele. É o meu trabalho, disse ela, modestamente. Mas eu gosto de fazer isso. Acho que uma casa bem cuidada traz uma energia boa. Eduardo concordou com a cabeça. Você tem razão. E, falando nisso, você trouxe uma energia muito boa para cá. Ela olhou para ele, sem saber bem o que dizer. Havia algo na maneira como ele a olhava que a deixou um pouco sem jeito, mas também curiosa. Bem, eu devia terminar aqui, disse ela, pegando seus produtos de limpeza. Não quero atrapalhar o senhor. Quer dizer, você. Eduardo levantou-se da cama e se aproximou dela. Você não está atrapalhando, Clara. Na verdade, eu gosto de conversar com você. Ela olhou para ele, sentindo uma conexão que não conseguia explicar. Eu também gosto de conversar com você, admitiu, baixinho. Por um momento, eles ficaram parados, olhando um para o outro, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Eduardo sentiu um impulso de dizer algo mais, de se aproximar ainda mais. Mas ele sabia que precisava ser cauteloso. Clara, por sua vez, sentiu uma mistura de emoções que a deixou confusa,
mas também feliz. Bem, eu devia ir, disse ela, finalmente, rompendo o silêncio. Tenho outras coisas para fazer. Eduardo assentiu. Claro. Mas, Clara. Ela parou na porta e olhou para ele. Sim. Se você precisar de alguma coisa, ou só quiser conversar, você sabe onde me encontrar. Ela sorriu, sentindo um calor no peito. Obrigada, Eduardo. E, com isso, ela saiu do quarto, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que aquela conexão entre eles estava crescendo, mas também sabia que precisava lidar com isso com cuidado. Afinal, o mundo deles era cheio de obstáculos, e ele não queria magoar Clara de nenhuma forma. Enquanto isso, Clara desceu as escadas, sentindo o coração acelerado. Ela não sabia ao certo o que estava sentindo, mas sabia que Eduardo era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. E, pela primeira vez, ela permitiu-se sonhar com algo mais. Nos dias que se seguiram ao encontro no quarto, Eduardo e Clara começaram a se aproximar de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada, e agora eles se sentiam mais à vontade um com o outro. Uma tarde, Eduardo decidiu sair mais cedo do trabalho. Ele estava cansado da rotina estressante e sentia que precisava de um momento de paz. Ao chegar em casa, encontrou Clara na cozinha, preparando um chá. O aroma de ervas frescas enchia o ar, criando uma atmosfera aconchegante. Cheira bem, disse ele, entrando na cozinha. Clara virou-se, surpresa ao vê-lo. Eduardo, eu não esperava que você chegasse tão cedo. Ele sorriu. Decidi dar uma pausa. O que você está fazendo? Estou preparando um chá de camomila. Ajuda a relaxar, explicou ela, enchendo uma xícara. Quer um pouco? Adoraria, respondeu ele, sentando-se à mesa da cozinha. Clara serviu o chá e sentou-se à frente dele. Por um momento, eles ficaram em silêncio, apreciando a bebida quente e a tranquilidade do ambiente. Você sempre sabe o que fazer para deixar as coisas mais leves, comentou Eduardo, olhando para ela. Ela sorriu, modestamente. São apenas pequenos gestos. Mas fico feliz que você goste. Eduardo observou-a por um instante, admirando a simplicidade e a gentileza dela. Você é diferente, Clara. Diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Ela baixou o olhar, sentindo-se um pouco envergonhada. Eu sou apenas eu mesma. E isso é o que torna você especial, disse ele, com sinceridade. Clara sentiu um calor no rosto e decidiu mudar de assunto. Como está o trabalho? Ainda muito estressante? Eduardo suspirou. Sempre. Mas estar aqui, com você, me faz esquecer um pouco disso. Ela olhou para ele, sentindo uma conexão que ia além das palavras. Eu gosto de estar aqui com você também. Naquele momento, parecia que o mundo ao redor deles havia desaparecido, deixando apenas os dois, compartilhando um momento de paz e compreensão. Um passeio inesperado. Alguns dias depois, Eduardo teve uma ideia. Ele queria mostrar a Clara um pouco do mundo fora da mansão, mas de uma maneira que ela se sentisse confortável. Então, ele a convidou para um passeio no Jardim Botânico da cidade. Um passeio? Perguntou Clara, surpresa. Mas eu tenho trabalho a fazer aqui. O trabalho pode esperar, disse ele, com um sorriso encorajador. Você merece um dia de folga. E eu gostaria de passar esse tempo com você. Clara hesitou, mas acabou aceitando o convite. Ela estava curiosa para ver o Jardim Botânico, um lugar que sempre quis visitar, mas nunca teve a oportunidade. No jardim, eles caminharam por entre as flores e árvores, admirando a beleza da natureza. Eduardo ficou impressionado com o conhecimento que Clara tinha sobre as plantas. Ela explicava os nomes das espécies, suas origens e até mesmo algumas curiosidades. Você realmente ama isso, não é? Perguntou ele, observando-a com admiração. Clara sorriu, com os olhos brilhando. Sim, sempre adorei plantas. Elas são tão cheias de vida e história. Eduardo sentiu uma onda de afeto por ela. Você deveria seguir isso. Talvez abrir uma floricultura ou algo assim. Ela riu, modestamente. Quem sabe um dia. Mas por enquanto, estou feliz onde estou.
Ele parou de caminhar e olhou para ela. Clara, você merece mais do que isso. Merece seguir seus sonhos. Ela olhou para ele, sentindo-se tocada por suas palavras. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. Eles continuaram o passeio, compartilhando histórias e risadas. Era como se o tempo voasse quando estavam juntos. No final do dia, ao voltarem para a mansão, ambos sentiam que algo havia mudado entre eles. A conexão que compartilhavam era mais forte, mais profunda. Naquela noite, Eduardo decidiu fazer algo especial. Ele pediu ao chefe da mansão que preparasse um jantar refinado, mas simples, e convidou Clara para jantar com ele. Jantar com você? Perguntou ela, surpresa. Mas eu sou apenas a empregada. Para mim, você é muito mais do que isso, disse ele, com um olhar sério. Por favor, aceite. Clara, sentindo-se valorizada, aceitou o convite. Eles se sentaram à mesa, com velas e música suave ao fundo. O ambiente era íntimo e acolhedor. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo e nada. Eduardo contou histórias de sua infância e de como construiu seu império, enquanto Clara compartilhou seus sonhos e aspirações. Foi uma noite mágica, onde ambos se sentiram verdadeiramente conectados. No final da noite, Eduardo levantou seu copo. Um brinde a você, Clara, por trazer luz à minha vida. Ela ergueu seu copo também, com um sorriso tímido. E um brinde a você, Eduardo, por me fazer acreditar que tudo é possível. Eles brindaram, saboreando o momento e a companhia um do outro. Naquele instante, parecia que o mundo ao redor deles havia desaparecido, deixando apenas os dois, compartilhando um amor que, apesar de todos os obstáculos, estava começando a florescer. Eduardo sabia que Clara adorava música, então ele decidiu surpreendê-la com ingressos para um concerto de música clássica no teatro da cidade. Ele a convidou discretamente, dizendo que tinha um compromisso de trabalho e precisava de companhia. Um concerto? Clara perguntou, surpresa. Mas eu não tenho nada adequado para usar em um lugar tão chique. Eduardo sorriu, já prevendo essa preocupação. Não se preocupe com isso. Eu cuidei de tudo. No dia do concerto, ele a surpreendeu com um vestido elegante e sapatos que combinavam perfeitamente. Clara ficou emocionada com o gesto e se sentiu como uma princesa. No teatro, eles se sentaram lado a lado, apreciando a música que enchia o ambiente. Clara estava encantada, e Eduardo não conseguia tirar os olhos dela. Ele via a felicidade estampada em seu rosto e sentia que aquela noite era especial. Após o concerto, eles caminharam pelo jardim do teatro, sob a luz suave das estrelas. O clima era perfeito, e a conexão entre eles era palpável. Obrigada por esta noite, Eduardo, disse Clara, com um sorriso radiante. Foi incrível. Eu que agradeço por compartilhar isso comigo, respondeu ele, olhando profundamente em seus olhos. No caminho de volta para a mansão, Eduardo sugeriu que parassem em um mirante para apreciar a vista da cidade à noite. Clara concordou, e eles estacionaram o carro em um local tranquilo, com uma vista deslumbrante. Eles saíram do carro e se apoiaram no parapeito, olhando para as luzes da cidade. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoção. Clara. Eduardo começou quebrando o silêncio. Eu preciso te dizer algo. Ela virou-se para ele, curiosa. O que é? Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Eu nunca conheci alguém como você. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Clara sentiu um calor no rosto e no peito. Eduardo, eu. Antes que ela pudesse continuar, ele gentilmente segurou seu rosto com as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Você é incrível, Clara. E eu não quero mais esconder o que sinto por você. E, então, ele se inclinou e a beijou suavemente. O beijo foi doce e cheio de emoção, como se todos os sentimentos que eles haviam reprimido finalmente tivessem encontrado uma forma de se expressar. Clara inicialmente ficou surpresa, mas logo se entregou ao momento, sentindo uma onda de felicidade e realização. Quando eles se separaram, ela olhou para ele, com os olhos brilhando. Eduardo! Ela sussurrou, sem palavras. Ele sorriu, acariciando seu rosto.
Eu sei que o mundo pode não entender, mas eu não me importo. Você é o que importa para mim. Clara sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Eu também sinto o mesmo por você. E, naquele momento, sob as estrelas, eles sabiam que seu amor, embora desafiador, era verdadeiro e valioso. No dia seguinte, a realidade começou a se impor. As notícias do beijo e do relacionamento entre Eduardo e Clara começaram a se espalhar, e logo a mídia e os círculos sociais de Eduardo estavam comentando sobre o caso. Eduardo recebeu ligações de amigos e colegas, alertando-o sobre as intenções de Clara e sobre como isso poderia afetar sua imagem. Ele tentou ignorar os comentários, mas sabia que precisava enfrentar a situação. Clara, por sua vez, começou a se sentir pressionada. Ela não queria ser motivo de problemas para Eduardo e começou a questionar se seu amor valia todo esse transtorno. Uma noite, eles se encontraram no jardim da mansão, sob a luz da lua. Clara estava visivelmente abalada. Eduardo, talvez isso seja um erro, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eu não quero te prejudicar. Ele segurou suas mãos, olhando-a com determinação. Clara, você não é um erro. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu não vou deixar que o mundo nos separe. Ela olhou para ele, sentindo-se dividida entre o amor que sentia e o medo das consequências. Mas e se isso te custar tudo? Então que custe, respondeu ele, com firmeza. Porque você vale mais do que qualquer coisa. Clara sentiu uma onda de alívio e amor por ele. Eu te amo, Eduardo. Eu também te amo, Clara. Ele respondeu, abraçando-a. E, naquele momento, eles decidiram enfrentar o mundo juntos, sabendo que o amor deles era maior do que qualquer obstáculo. A notícia do relacionamento entre Eduardo e Clara se espalhou como fogo. Jornais e revistas de fofoca começaram a publicar manchetes sensacionalistas, e as redes sociais fervilhavam com comentários e especulações. A mansão de Eduardo foi cercada por paparazzi, e Clara começou a se sentir como uma prisioneira em seu próprio local de trabalho. Eduardo, determinado a proteger Clara, contratou seguranças para manter a imprensa afastada. Ele também convocou uma reunião com sua equipe de relações públicas para lidar com a situação. Precisamos de uma estratégia para controlar essa narrativa, disse ele, com firmeza. Clara não merece ser exposta dessa maneira. Enquanto isso, Clara se sentia cada vez mais sobrecarregada. Ela recebeu mensagens anônimas e comentários maldosos nas redes sociais, questionando suas intenções e sua integridade. Uma noite, ela se sentou no jardim, olhando para as estrelas, tentando encontrar alguma paz. Eduardo a encontrou lá e sentou-se ao seu lado. Como você está? Perguntou ele, com preocupação. Clara suspirou. É difícil, Eduardo. Eu não sabia que seria assim. Ele segurou sua mão. Eu sei que é difícil, mas vamos superar isso juntos. Eu prometo. Ela olhou para ele, sentindo-se um pouco mais forte com suas palavras. Obrigada por estar aqui comigo. Para escapar da pressão, Eduardo decidiu levar Clara para um refúgio seguro, uma casa de campo que ele possuía em uma área remota e tranquila. Lá, eles poderiam ter um tempo para si mesmos, longe dos olhares curiosos e das críticas. A casa de campo era um refúgio perfeito, isolada do mundo exterior, cercada por campos verdejantes e o som suave de um riacho próximo. Parecia que o tempo havia parado para Eduardo e Clara. Eles passaram os dias explorando a natureza, cozinhando juntos e rindo como se não houvesse amanhã. A conexão entre eles crescia a cada momento, e ambos sentiam que algo profundo e inevitável estava prestes a acontecer. Naquela noite, o céu estava especialmente estrelado. Eduardo e Clara estavam sentados na varanda, envoltos em cobertores, apreciando o silêncio e a beleza do lugar. A lua cheia iluminava seus rostos, e o ar estava fresco, carregado de uma energia mágica. É tão tranquilo aqui, disse Clara, olhando para as estrelas. Parece que o mundo lá fora nem existe. Eduardo olhou para ela, admirando o brilho em seus olhos. Às vezes, eu acho que você é a única coisa real nesse mundo, Clara. Tudo mais parece tão distante quando estou com você. Ela virou-se para ele, surpresa com a intensidade de suas palavras. Eduardo! Ele segurou sua mão, sentindo o calor dela. Clara,
eu preciso te dizer algo. Algo que eu tenho guardado há muito tempo. Ela ficou em silêncio, esperando que ele continuasse, seu coração batendo mais rápido. Eu te amo, ele disse, com uma voz suave, mas cheia de convicção. Eu amo você de uma maneira que nunca amei ninguém antes. Você me faz sentir completo, como se todas as peças do quebra-cabeça da minha vida finalmente se encaixassem. Clara sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com suas palavras. Eduardo, eu também te amo. Desde o primeiro dia, você me fez sentir especial, como se eu fosse importante. Eu nunca pensei que poderia sentir algo assim por alguém. Ele aproximou-se dela, segurando seu rosto com as mãos. Você é importante, Clara. Você é tudo para mim. E, então, ele a beijou. Dessa vez, o beijo foi mais intenso, cheio de paixão e entrega. Clara respondeu ao beijo, sentindo uma onda de emoções que a inundavam. Era como se todos os medos e inseguranças tivessem desaparecido, deixando apenas o amor que eles compartilhavam. Quando se separaram, Eduardo olhou para ela, com os olhos cheios de admiração. Você é incrível, Clara. Eu nunca vou te machucar, eu prometo. Ela sorriu, sentindo-se segura em seus braços. Eu confio em você, Eduardo. Eles se levantaram e foram para dentro da casa, onde a lareira crepitava suavemente, aquecendo o ambiente. O clima era íntimo e acolhedor, e ambos sentiam que aquele momento era especial. Sentados no sofá, Eduardo segurou as mãos de Clara, olhando profundamente em seus olhos. Clara, eu quero que você saiba que não há pressa. Nós podemos esperar o tempo que for necessário. Ela olhou para ele, sentindo-se tocada por sua consideração. Eduardo, eu nunca fiz isso antes. Você é a primeira pessoa com quem eu me sinto assim. Ele ficou surpreso, mas também comovido. Clara, você não precisa se preocupar. Eu vou cuidar de você, sempre. Ela sorriu, sentindo-se segura e amada. Eu sei que sim. E eu quero compartilhar isso com você. E, naquele momento, eles se entregaram ao amor que sentiam um pelo outro. Foi um momento de doçura e conexão, onde cada gesto e cada olhar eram carregados de significado. Eduardo foi gentil e atento, garantindo que Clara se sentisse confortável e segura. Depois, deitados juntos, envoltos em um abraço caloroso, Clara sussurrou: Obrigada por ser tão paciente comigo, Eduardo. Ele a abraçou mais forte, beijando sua testa. Eu te amo, Clara. E eu sempre vou cuidar de você. Ela fechou os olhos, sentindo-se completa e feliz. Eu te amo também, Eduardo. Mais do que eu jamais imaginei ser possível. E, assim, naquele refúgio seguro, longe do mundo exterior, Eduardo e Clara compartilharam um momento que uniu suas almas para sempre. No entanto, a realidade eventualmente os alcançou. Eduardo recebeu uma ligação urgente de seu sócio, informando que a empresa estava enfrentando problemas devido à publicidade negativa em torno de seu relacionamento. Ele sabia que precisava voltar e lidar com a situação. Clara, precisamos voltar para a cidade, disse ele, com pesar. Mas eu quero que você saiba que, não importa o que aconteça, eu estou ao seu lado. Clara olhou para ele, sentindo-se dividida. Eduardo, eu não quero ser um fardo para você. Se isso está te prejudicando, talvez seja melhor. Ele interrompeu-a, segurando suas mãos. Não diga isso. Você não é um fardo. Você é a pessoa mais importante na minha vida, e eu vou lutar por nós. Ela sentiu lágrimas nos olhos. Eu te amo, Eduardo. Eu também te amo, Clara. E juntos, vamos superar isso. De volta à cidade, Eduardo e Clara enfrentaram os desafios de frente. Eduardo organizou uma coletiva de imprensa para esclarecer a situação e defender seu relacionamento. A coletiva de imprensa estava lotada. Jornalistas, fotógrafos e curiosos se aglomeravam no salão, ansiosos para ouvir o que Eduardo e Clara tinham a dizer. A tensão no ar era palpável, mas Eduardo estava determinado a defender seu relacionamento e mostrar ao mundo que o amor deles era genuíno. Ele começou seu discurso com calma e firmeza. Eu sei que há muitas especulações e julgamentos sobre meu relacionamento com Clara. Mas eu quero deixar claro que nosso amor é verdadeiro e baseado no respeito e na admiração mútua.
Ninguém tem o direito de questionar isso. Os flashes das câmeras disparavam, e os jornalistas anotavam cada palavra. Eduardo então olhou para Clara, que estava ao seu lado, e deu-lhe um sorriso encorajador. Agora, gostaria que Clara dissesse algumas palavras. Clara respirou fundo, sentindo o coração acelerado. Ela nunca havia falado em público antes, mas sabia que precisava defender o amor deles. Com voz suave, mas cheia de convicção, ela começou. Eu sei que muitas pessoas não entendem o que Eduardo e eu temos. Elas veem a diferença de status, de riqueza, de background, e pensam que isso define quem somos. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não ligo para dinheiro. Eu não ligo para status. O que importa para mim é o amor que temos um pelo outro. A sala ficou em silêncio, todos ouvindo atentamente. Clara continuou, com os olhos brilhando de emoção. Eu cresci em uma família humilde, e aprendi desde cedo que o verdadeiro valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas são. Eduardo me mostrou que o amor não tem barreiras, que ele não vê classes sociais ou contas bancárias. Ele vê o coração. E é isso que importa. Ela olhou para Eduardo, sentindo-se fortalecida por sua presença. Eu não preciso de mansões, carros luxuosos ou jantares caros. Tudo o que eu preciso é ter Eduardo ao meu lado. Ele me faz sentir amada, respeitada e valorizada. E eu faria qualquer coisa para vê-lo feliz, porque ele é a pessoa mais importante da minha vida. Eduardo segurou sua mão, sentindo-se profundamente tocado por suas palavras. Ele sabia que Clara estava falando de coração, e isso só reforçava o quanto ele a amava. Clara então voltou-se para a plateia, com uma expressão séria e determinada. Eu não estou aqui por interesse. Eu estou aqui por amor. E se alguém ainda duvida disso, eu lamento, porque vocês nunca entenderão o que é amar alguém de verdade. A sala explodiu em murmúrios, e alguns jornalistas começaram a fazer perguntas, mas Eduardo interveio. Isso é tudo que temos a dizer por hoje. Obrigado a todos por virem. Ele e Clara saíram do palco de mãos dadas, deixando para trás uma plateia impressionada. Enquanto caminhavam pelos corredores, Eduardo olhou para Clara, com um sorriso orgulhoso. Você foi incrível, disse ele, apertando sua mão. Eu nunca vi ninguém falar com tanta paixão e sinceridade. Clara sorriu, sentindo-se aliviada. Eu só disse a verdade. Você é tudo que importa para mim, Eduardo. Ele parou e a abraçou, sentindo-se grato por tê-la em sua vida. Eu te amo, Clara. E eu nunca vou deixar ninguém nos separar. Ela abraçou-o de volta, sentindo-se segura em seus braços. Eu te amo também, Eduardo. E juntos, vamos superar tudo. O discurso de Clara teve um impacto profundo. As manchetes dos jornais no dia seguinte foram muito diferentes das anteriores. Em vez de fofocas maldosas, muitos veículos destacaram a sinceridade e a força do amor entre Eduardo e Clara. O público começou a ver o relacionamento deles sob uma nova luz, e o apoio começou a crescer. Eduardo e Clara continuaram a enfrentar desafios, mas agora estavam mais unidos do que nunca. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, mas estavam dispostos a lutar pelo amor que compartilhavam. Uma noite, sentados no jardim da mansão, sob as estrelas, Eduardo olhou para Clara e disse: Você mudou a minha vida, Clara. E eu nunca vou te deixar ir. Ela sorriu, sentindo-se completa. Você também mudou a minha, Eduardo. E eu vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. E, naquele momento, sob as estrelas, eles sabiam que seu amor havia superado as adversidades e que um novo capítulo de suas vidas estava apenas começando. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.